Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Teomuçando Teologia com Almoço. Esse é o ano de 2023 e nós estamos fazendo 365 dias de teologia. Todos os dias, de maneira ininterrupta, nós estamos fazendo aqui conteúdos teológicos. No horário da 12h07, no nosso Teomuçando Teologia com Almoço. E eu já trouxe para vocês, antes de ontem eu trouxe para vocês duas partes. Antes de ontem não, essa semana eu trouxe para vocês duas partes da teologia da unção do profeta Eliseu. Depois eu trouxe duas partes da teologia do ministério de Eliseu. E hoje aqui eu quero falar sobre a teologia dos ossos de Eliseu. É um dos textos mais polêmicos da Bíblia, que não deveria ser, porque a própria Bíblia, a própria teologia, ela vai nos explicar o que acontece nessa passagem. Caso você esteja aqui pela primeira vez e não me conheça, eu sou Glaucio Belo, sou pastor e há quase 20 anos professor de teologia e sou diretor do IETED, Instituto de Educação Teológico e Ensino à Distância. E também sou criador do MTF, Método de Teologia Fácil. O método de teologia fácil ensina pessoas comuns, assim como você, a adquirirem mais conhecimento da palavra de Deus de uma maneira simples e totalmente descomplicada. Nós temos alunos de todas as faixas etárias, homens e mulheres, porém uma grande maioria dos nossos alunos, a grande maioria dos nossos alunos tem mais de 40 anos. Pastores, obreiros, crentes em gerais, que têm acima de 40 anos, eles fazem teologia conosco por causa da nossa linguagem. Nós falamos uma linguagem simples e totalmente descomplicada através do método de teologia fácil. E é isso que você vai ver aqui nessa live. Eu vou ler um dos textos mais polêmicos que existe e vou te explicar o que esse texto realmente significa. Quero aqui cumprimentar todos que estão ao vivo conosco. Eu tenho sempre homens e mulheres que estão aqui presentes ao vivo. Já deixa o seu comentário aí no chat aqui da live. E você que porventura não pode estar ao vivo comigo, mas está vendo a gravação, deixa o comentário aqui embaixo. Faça um comentário aqui dessa live, caso você entenda o que realmente será explicado aqui. Ok? Sejam bem-vindos todos e todas que estão ao vivo. O texto parece ser difícil, mas com o método de teologia fácil, ele vai ficar simples de ser entendido. Qual é o texto, pastor Glaucio? Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Ossos têm vida? Ossos têm vida? Ossos não têm vida. Se ossos não têm vida, não tem espírito ali.
Não tem vida, não tem espírito. Se ossos não têm vida, se ossos não têm espírito, como que o homem, jovem, caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou? Existem várias explicações, especulações sobre isso. Eu já vi pregadores pregar. Eliseu era tão ungido por Deus, Eliseu tinha tanta unção que mesmo ele morrendo, a unção de Deus ali ficou nos ossos de Eliseu. Pelo amor de Deus. Pregador não força. Não força. Ossos não têm vida. Se não tem vida, não há por que o espírito ficar ali em ossos que não tem vida. Não há por que ter unção ali nos ossos. A unção fica onde tem vida. Por causa disso, tem pregadores aí, espalhados pelo mundo afora, que vão na sepultura de outros pregadores. Sabia disso? Por causa dessa passagem mal interpretada, tem pregadores famosos, que você até escuta ele, que eles vão na sepultura de outros pregadores, segundo eles, para ir pegar a unção do pregador. Pelo amor de Deus. Eles vão na sepultura de pregadores, segundo eles, para pegar a unção dos pregadores. Por causa da interpretação equivocada desse texto. Pastor, se ossos não têm unção porque não tem vida, porque não tem espírito, me explica por que o lenço de Paulo tinha unção. O lenço de Paulo não tinha unção. Ou tinha, mas não era unção não tinha carga energética no lenço de Paulo. Tinha autoridade nos lenços de Paulo. Era autoridade. Porque Paulo liberava os lenços debaixo da autoridade de Paulo. Aqueles lenços traziam cura, lenços e lençóis. Mas com Eliseu não estava debaixo da autoridade, porque Eliseu não liberou nenhuma palavra sobre os ossos dele. Pastor, então me explique, por que o menino bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou? A explicação é simples, você tem que partir para o começo. Lembra qual foi o pedido do profeta Eliseu para Elias? O profeta Eliseu disse assim: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. O que é porção dobrada? Ele disse assim: eu quero ser usado 2 vezes mais do que você. Se ele pediu porção dobrada, é porque ele queria ser usado por Deus 2 vezes mais do que Elias foi. Se ele pediu porção dobrada, é porque ele queria ser usado por Deus 2 vezes mais do que Elias foi. E como que Elias foi usado por Deus? Com muitos milagres. Na verdade, Elias fez 7 milagres. 7 milagres. Eis aqui os 7 milagres do profeta Elias. Eu anotei. 1 Reis 17:1. 3 anos e 6 meses de terra seca, segundo a palavra do profeta. Segundo milagre, multiplicação do azeite e da farinha da viúva de Zarefate. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 18 e 16. Terceiro milagre, a ressurreição do filho da viúva de Zarefate. 1 Reis 17, 17 ao 24. Quarto milagre, descida do fogo do céu em resposta à oração. 1 Reis 18, 30. Quinto milagre, chuva depois de 3 anos e meio de seca. 1 Reis 18, 41.
Sexto milagre, descida do fogo do céu sobre os soldados que vieram prender ele, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 12. E sétimo milagre do profeta Elias, a travessia a seco pelo rio Jordão. Elias fez 7 milagres. Elias fez 7 milagres. Ok? Interessante que eu estou vendo uma coisa aqui que daqui a pouco dá para vocês pregarem, viu? Estou vendo aqui agora na leitura aqui. Milagres relacionados a fogo e milagres relacionados à água. Isso aqui é outra coisa, estou vendo agora aqui. Então Elias fez quantos milagres? 7. Se Eliseu pediu porção dobrada, se Eliseu pediu para ser usado por Deus 2 vezes mais do que Elias, Eliseu tinha que fazer quantos milagres? 14. Para ser 2 vezes mais usado por Deus do que Elias, Eliseu tinha que fazer no mínimo 14 milagres, para ser 2 vezes mais do que Elias. Só que Eliseu faz 13 milagres. Vou falar os 13 milagres do profeta Eliseu. Primeiro milagre, a travessia no rio Jordão. Os 13 milagres do profeta Eliseu. A travessia do rio Jordão, segundo Reis 2:13. Segundo milagre, purificação das águas, segundo Reis capítulo 2, versículo 19. Terceiro milagre, a morte dos que insultaram diante de sua maldição. O insultaram diante da sua maldição. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23. Quarto milagre, a cheia da cisterna no deserto. Segundo Reis 2:17. Quinto milagre, a multiplicação do azeite na botija da casa da viúva. Segundo Reis capítulo 4, versículo 2. Sexto milagre, a abertura da madre da sunamita. Segundo Reis capítulo 4, versículo 14. Sétimo milagre, a ressurreição do filho da sunamita. Segundo Reis 4, 23. Oitavo milagre, a retirada da morte que havia na panela. Segundo Reis capítulo 4, versículo 23. Nono milagre, multiplicação de pães para alimentar 100 homens. Segundo Reis 4, 42. Décimo milagre, a cura da lepra de Naamã. Segundo Reis capítulo 5, versículo 1 ao 14. 11º milagre, a imposição da lepra de Naamã sobre Geazi. Segundo Reis capítulo 5, versículo 25 a 27. 12º milagre, a flutuação do machado que caíra na água. Segundo Reis capítulo 6, versículo 1 ao 7. E 13º milagre, 13 milagres, a imposição de cegueira ao exército da Síria, levando até Samaria. Segundo Reis capítulo 6, versículo 18 a 19. Espera aí, Eliseu pediu porção dobrada a Elias. E Elias disse: se você me viste, você vai receber. Eu te prometo que se tu me virdes, tu vai receber porção dobrada. E Eliseu viu Elias subindo. Se ele pediu porção dobrada, ele tinha que ser usado por Deus 2 vezes mais do que Elias. Só que ele foi usado. Ele foi usado 13 vezes. Se Elias fez 7, ele tinha que fazer no mínimo 14. Mas ele faz 13 milagres e morre. Aí alguém diz: aí ó, diz Eliseu que tinha promessa. Diz Eliseu que tinha promessa, que ia ser usado por Deus 2 vezes mais do que Elias. Era para ele ter feito no mínimo 14 milagres. Aí ó, ele fez apenas 13 milagres. A promessa da porção dobrada
não se cumpriu na vida de Eliseu. Aí alguém dizia, não, se cumpriu sim. Cumpriu como? Que era para ele fazer 14, ele fez 13 e morreu. Tanto morreu que já tem até ossos. Já entrou em estado de decomposição e só sobrou ossos. Meu Deus, entendeu? Aí Deus lá do céu olha e diz, espera aí que eu tenho uma promessa sobre Eliseu. E se eu tenho uma promessa sobre Eliseu, essa promessa vai ter que se cumprir. Aí o diabo lá do inferno, vai se cumprir como, Jeová? Se até morto ele está, já virou até osso. Como é que tu, Jeová, vai fazer a promessa se cumprir na vida de Eliseu? Deus diz, eu dou um jeito, até nos ossos dele eu faço a promessa se cumprir. Mas que vai se cumprir, vai. Não é que tinha unção, energia, eletricidade nos ossos de Eliseu. Não. É simplesmente o cumprimento de uma promessa. São 14 milagres, mesmo que faça 13 e morra, mesmo depois de morto, Deus vai arrumar, vai organizar as circunstâncias favoráveis para que a promessa de Deus se cumpra. Isso aqui, gente, é lindo para nós, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos faz uma promessa e a circunstância para se cumprir essa promessa é desfavorável. Completamente desfavorável. Mas mesmo que as circunstâncias para a promessa se cumprir seja desfavorável, mesmo assim, creia. Vai se cumprir. Vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Vai se cumprir. A teologia dos ossos de Eliseu é uma teologia de promessas cumpridas, mesmo em situações desfavoráveis. É uma teologia da promessa se cumprindo, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Se essa live fez sentido para você, dá o like, compartilhe com mais pessoas para que seja abençoado. Dê o like, comente, faça 3 coisas. Dê o like, comente e compartilhe para mais pessoas que precisam. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.